Um excelente sábado a todos. Hoje, que dia que é hoje, Vitor? 21, dia 21 de fevereiro, sexta-feira, pós-carnaval. Espero que todos vocês tenham curtido muito o carnaval de vocês. Eu estava no litoral do Paraná, junto com a Mariana, com o Bento, com o Davi, com o José e com a Lulu. Depois fui cumprir agendas políticas em todo o litoral do Paraná. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. A gente tem que inventar um nome depois para o nosso programa. Eu aceito sugestões, você que estiver acompanhando, por favor, deem suas sugestões. Já tive sugestão de Felipe Night Show, mas achei um pouco o nome de balada, mas eu gostei, para falar bem a verdade eu gostei. Mas você que tem a sua sugestão, por favor, me mande por aqui. Então vamos lá. Nós temos hoje algumas notícias para comentar nesse sábado à noite. Aliás, em vez de você ficar assistindo aquela TV Globo, ou SBT, ou qualquer outra rede dessa, vem assistir o nosso programa, que eu tenho certeza que é bem mais interessante do que essas televisões abertas. A primeira notícia, sem sombra de dúvidas, eu estava voltando para cá, para Londrina, inclusive, estou descabelado, meio desarrumado, mas não tem problema. O que importa é o conteúdo. Então eu estava vindo para Londrina hoje e me deparei com uma notícia que eu vou parafrasear o José Dirceu, aliás, o Roberto Jefferson, quando disse ao José Dirceu que ele despertava no Roberto Jefferson os instintos mais primitivos. O que ele quis dizer com isso para o José Dirceu, nós não sabemos. Mas a notícia que eu li mais cedo me deu uma mistura de raiva, de ódio, de nojo, de indignação, e é a primeira notícia que eu quero colocar aqui para vocês. Vamos lá. Tribunal de Justiça de Minas Gerais vê laço afetivo e absolve homem de 35 anos acusado de estuprar menina de 12. Para você entender o que é esse caso, este homem foi condenado por tráfico de drogas. Este homem estava mantendo uma relação de 14 dias, é isso mesmo, né? Não era uma relação de 1, 2 anos, ele estava 14 dias tendo relações conjugais, carnais, com uma menina de 12 anos de idade. A lei brasileira, para você entender, a lei brasileira considera isso como estupro de vulnerável. Qualquer criança abaixo de 14 anos não é permitido à lei que ela tenha relações sexuais. A lei considera, corretamente, meninos e meninas de 14 anos para baixo como vulneráveis, porque não têm a capacidade, até os 14 anos, de fazer as suas escolhas, de determinar o seu futuro, de escolher aquilo que eles querem para suas próprias vidas. A lei brasileira está correta. Mas neste caso específico, é até bom pegar o nome do desembargador relator. Eu vou achar até o final desse comentário, dessa notícia. Mas o fato é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais viu laço afetivo, considerou que um homem traficante de 35 anos de idade ter relações sexuais com uma menina de 12 anos, né, por 14 dias, não é estupro de vulnerável. Então, eu tenho certeza que isso deu em você também aquilo que deu em mim, que é raiva, ódio e todos aqueles sentimentos que eu falei para vocês. Só que olha só, gente, isso comprova que nós precisamos de uma profunda reforma do Poder Judiciário. A gente fala bastante, todo mundo está indignado com aquilo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, né, o caso do Banco Master, as esposas, os filhos, as filhas com escritório de advocacia lá em Brasília, advogando em causas que os próprios parentes vão julgar, seja no Supremo Tribunal Federal, no STJ ou em qualquer outro lugar, mas a gente pouco tem falado sobre como o ativismo judicial se infiltrou em todo o Poder Judiciário desde a primeira instância da menor comarca do Brasil. Esse é um típico exemplo disso, porque a lei brasileira é clara, relação sexual com crianças abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável, ponto final. A lei não dá margem para interpretação, a lei não dá margem para dizer, olha, com 14 dias já se considera relações e, portanto, não seria estupro de vulnerável. Não, a lei brasileira é muito clara, objetiva. Relação sexual com menor de 14 anos de idade é simplesmente estupro de vulnerável. Mas, nesse caso, o ativismo judicial permitiu que não se considerasse simplesmente como estupro e absolveu o indivíduo, o traficante que tem relação sexual. O Ministério Público, o Judiciário, inclusive, entendeu que, olha, tinha consentimento da família. Eu acho o seguinte, tinha que prender o cara de 35 anos de idade que teve relações sexuais
com essa menina de 12, e a família também, porque a família deixou. Eu fico imaginando, gente, a minha filha, a Lulu, tem 5 meses. Você acha que eu, pai, vou deixar minha filha com 12 anos de idade se relacionar com um marmanjo de 35? Falta de vergonha na cara do pai e da mãe. Deveriam ser igualmente presos, assim como o tal do marido, que não é marido, o estuprador. Então é vergonhoso o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter decretado, aliás, ter absolvido, aqui achei o nome do desembargador, é o desembargador, não sei nem pronunciar o nome dele, mas Magid Nuaef Lawar. Magid Nuaef Lawar. Magid Lawar. Esse é o nome do desembargador relator que absolveu o criminoso, compreendendo aqui, ó, segundo a própria notícia, que apesar do fato da vítima ter 12 anos, né, ela se referia ao acusado como marido e demonstrou reconhecer algum envolvimento afetivo com ele. Né? Então levou os magistrados a tomarem essa decisão, ignorando os artigos da lei e a jurisprudência citada pelo Ministério Público. O Ministério Público, então, pediu a condenação do cara. Esse desembargador foi o relator, o senhor Magid Lawar, e, pelo visto, não sei se foi unânime ou não, mas absolveram esse cara. Teve maioria para absolver esse criminoso estuprador que deveria estar preso junto com os pais dessa menina. Então, é o ativismo do Poder Judiciário. A gente precisa começar a responsabilizar juízes de primeira instância, de segunda instância, do STJ ou do STF, que ignoram a lei. A nossa Constituição Federal estipula que o poder emana do povo e o poder ele é exercido por meio dos seus representantes eleitos. Ou seja, numa democracia, numa república, né, nós estamos num Estado de direito, o que vale é a lei. E a lei, quando ela é clara, como nesse jeito, não cabe interpretação, não cabe simplesmente alegar qualquer outra razão para ignorar o texto escrito da lei para julgar conforme for. Então esse é um problema que a gente tem que enfrentar no Brasil, que é o ativismo do Poder Judiciário. Os juízes hoje, até espelhados por aquilo que estão vendo no Supremo Tribunal Federal, acham que são semideuses, aliás não acham, têm certeza que são semideuses, e ignoram a lei, ignoram qualquer outra coisa e julgam conforme as suas próprias vontades. Né? Agora, esse juiz precisa também ser responsabilizado no Conselho Nacional de Justiça. Mas aí existe todo o corporativismo do Poder Judiciário e do Ministério Público, que toda vez que se leva um caso para essas instâncias que deveriam ser órgãos de correição do Judiciário e do Ministério Público, eles tentam abafar ou, quando no máximo condenam a aposentadoria para o resto da vida. Né? E aí o indivíduo como esse desembargador, é aposentado de forma involuntária e continua a receber o seu salário, que com certeza absoluta, depois até Vitor pede aí para o pessoal levantar qual que é o salário do desembargador, mas com certeza se ele fosse aposentado pelo Conselho Nacional de Justiça, receberia extra-teto o resto da sua vida, isso se ainda não tiver benefícios para a esposa, para o filho, para a filha, etc. Então é aquilo que eu falo sempre. Ativismo judicial tem que ser combatido veementemente, porque é uma deslegitimação da essência da democracia, é um abuso do poder e nós não podemos permitir que isso aconteça numa democracia. Então, repito aqui, os pais da menina também deveriam ser presos e condenados, assim como o estuprador que foi absolvido. Eu espero que o STJ reforme essa decisão. A repercussão na mídia foi imensa, hoje no Twitter só se falava disso, todos vocês puderam perceber. Agora, vamos direto para a segunda notícia do dia, que é, para surpresa de absolutamente ninguém, né, gastos do governo Lula no cartão corporativo superam a casa de 1,4 bilhões de reais. Eu me lembro aqui, vocês vão se lembrar também, nos debates, principalmente nas propagandas partidárias e eleitorais, melhor dizendo, do Lula, ele dizendo que ia acabar com o sigilo, que o governo Bolsonaro era o governo do sigilo, aquele jeito todo gagá dele dizendo que não ia ter consideração nenhuma pelos sigilos e que ia acabar o fim dos sigilos de tudo isso. Então, olhem só, os gastos do governo Lula superam 1,4 bilhões de reais. Não é 1,4 milhões, não, é 1,4 bilhões de reais. Nós estamos no 4º ano desse governo Lula, que se Deus quiser será o último. E o Flávio está bombando nas pesquisas, já já a gente vai falar sobre isso. Então fiquem até o final, porque eu vou fazer um comentário e mostrar mais uma opinião de um petista que, inclusive, considera que a eleição do Flávio Bolsonaro está decolando. Mas voltando a essa notícia, 1,4 bilhões de reais
né? E boa parte não, mas uma parte considerável desse valor com iFood. Dá até para colocar o iFood. Aqui, ó. Quanto foi pro iFood? Mais de quantos, Vitinho? 252 mil reais só com iFood. O Lula e a Janja estão comendo muito bem. Né? Porque para gastar 252 mil reais, em qual período de tempo, você sabe dizer? Que seja esses 4 anos. Mas faz a conta aí, 250 mil reais dividido por quase 4 anos. Vai dar um valor estratosférico. Estão pedindo muito. Isso porque, gente, isso porque lá no Palácio do Alvorada, onde é a residência oficial dos presidentes da República, existe todo um aparato de servidores com cozinha, 7 mil reais por mês, né, com iFood. Apesar de todo o aparato que existe lá no Palácio da Alvorada, com cozinheiros 24 horas, atendendo todas as vontades do presidente da República e da primeira-dama e da família do presidente da República, se acordar no meio da noite com vontade de comer feijoada, eles vão fazer feijoada, se acordar de madrugada com vontade de comer canjica, que eu adoro muito, diga-se de passagem, vão fazer canjica, né? Apesar de tudo isso, um gasto de quase 8 mil reais por mês no iFood para atender aos anseios e a gula do seu Lula e da dona Janja, né? E esse cálculo que eu fiz, ele é tão equivocado, é só para a gente ter uma média, né? Porque boa parte do tempo o seu Lula e a dona Janja também estão em viagens internacionais. A gente não pode esquecer que o seu Lula e a dona Janja estão em lua de mel eterna, paga com dinheiro do contribuinte brasileiro. Agora, nesse exato momento, que dia é hoje mesmo? 21, a dona Janja está em outra viagem internacional, assim como o seu Lula também em outra viagem internacional. Então, esse valor dos quase 8 mil reais é bem maior se nós considerarmos apenas o período em que eles estão no Palácio do Alvorada. Né? Então, é um absurdo. Isso demonstra, mais uma vez, que o Lula não tem apreço nenhum ao dinheiro do povo brasileiro. Nós já sabemos disso. Não à toa, o Haddad, ao taxar de que aumentar imposto toda hora, as estatais estão todas estouradas, né? O Bolsonaro deixou as estatais todas redondinhas. Até o Correios tinha dinheiro sobrando. O Correios agora está falido, precisando pegar empréstimo de outros bancos. O Lula só pensa no bolso dele, da sua família, né, e da Janja. Não é de toda a família, não, porque eu vi uma notícia, inclusive, do Carnaval, não estava no nosso script, mas vale o comentário, que a Janja expulsou a filha do Lula lá do camarote do Carnaval. Né? Ela expulsou a filha. Vocês imaginam a cena? Presidente da República com a sua esposa. Chega a filha do presidente e a madrasta simplesmente impede ela de entrar no camarote. Olha que coisa ridícula. Né? E tem também, né? Eu não vou colocar aqui o palavrão, mas as mensagens, vamos achar aqui, Lulinha, Janja. Tem aquela mensagem do Lulinha, aqui ó, filho de Lula xinga Janja em mensagem de WhatsApp. Em mensagem de WhatsApp obtida pela coluna, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva xinga a primeira-dama Janja de, vocês estão vendo aqui a palavra, e oportunista. Né? Então, né, assim, casos de família, né? A gente pode, inclusive, já levar todo mundo lá no programa do Ratinho, né, para fazer aquela confusão que tinha no programa do Ratinho, um sai de cacetete atrás do outro, imagina só o que não vai virar. Né, esse é o Lula, gente, esse é a Janja. Né, só pensam em gastar o dinheiro do povo, briga de família, a Janja viajando para fora, o Lula também. Agora, minha dúvida só, você que está nos acompanhando pode me responder por aqui, porque eu confesso que não sei. Não sei se esse Luiz Cláudio Lula da Silva, que foi o que proferiu elogios à primeira-dama, sua madrasta Janja, se é o Lulinha. Eu acho que não. O Lulinha é outro filho do Lula, que é aquele que está enrolado até o pescoço nos escândalos do roubo dos aposentados do INSS e que logo começou a investigação, ó, vazou, saiu fugido, foi lá para a Espanha, foi morar lá. Eu acho que esse Lulinha vai se enrolar. Então, dito isso, não é surpresa para ninguém, né, que o Lula ia gastar pra caramba o dinheiro do povo do contribuinte, porque é isso que ele sempre fez, só mamando na teta do povo brasileiro ralando com a inflação alta, a inflação dos alimentos altíssima, se endividando, começo do ano tem PVA para pagar, tem material escolar das crianças, um monte de imposto, cartão de crédito, enfim, e o Lula torrando o dinheiro do povo. Então, isso não é surpresa para absolutamente ninguém. E vamos, por fim, para a terceira notícia do dia de hoje, que é mais um petista
reconhecendo aquilo que, aliás, eu fui um dos primeiros, não é para me gabar, né, mas fui um dos primeiros a falar. Logo que o presidente Bolsonaro anunciou o Flávio como nosso pré-candidato, eu disse que o Flávio ia ter um crescimento exponencial muito rapidamente e que a rejeição dele ia cair e que o Flávio ia ganhar a eleição. Eu fiz um vídeo recentemente, para quem não viu, veja no meu Instagram, tá lá. Para quem não viu esse vídeo, eu falo o seguinte, eu falei isso lá atrás e agora estou começando a falar, porque tenho a convicção que o Flávio tem chances reais de ganhar, inclusive no primeiro turno, né? O João Paulo Cunha, que é o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, para quem não conhece, João Paulo Cunha é um quadro histórico do PT, foi presidente da Câmara do PT, hoje ele não tem mandato, mas é amigo, afiliado ao PT, obviamente, faz parte do diretório do PT lá do Distrito Federal e tem excelentes e boas relações com toda a cúpula do PT. Então vamos ouvir o que ele falou nessa entrevista que ele deu para, salvo engano, o Estadão. Ou para a Folha de São Paulo, não sei. Estadão. É normal não ser o som, Vitinho? Ah, tem que ativar o áudio. Eu fui meio burro. Vamos voltar do começo. A candidatura do Tarcísio era mais fácil de ser derrotada do que a do Flávio, por 3 razões básicas. A primeira é a seguinte: nos períodos recentes, governador de São Paulo não ganha eleição no Brasil. O padrão cultural de gestão paulista não entra no Brasil. A segunda coisa é assim: a rejeição do Flávio Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou dos Bolsonaros, são rejeições medidas já, precificadas. Nós sabemos o tamanho da rejeição deles. E nós sabemos que qualquer coisa que a gente jogar no Flávio não vai pegar, porque a rejeição já está no limite, assim como a do Lula. Né? O Tarcísio, que é o terceiro elemento, é assim: é um candidato novo, meio desconhecido no Brasil, um carioca que deu certo em São Paulo, não tem charme, não tem carisma. Quando ele começar a fazer a campanha no Brasil, todo mundo começar a criticar, a rejeição dele pode passar do Flávio Bolsonaro. Então essa história aí que o Tarcísio seria mais difícil, eu acho que é uma bobagem, né? Porque ter apoio da Faria Lima não significa ter apoio do Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia. Não significa. Eu acho que é o contrário. O candidato da Faria Lima invariavelmente perde a eleição. Por isso que o Lula ganha, e quando o Lula não ganha, o PT chega em segundo lugar. Olha, é difícil eu concordar com o petista, né? Mas nesse caso, eu hei de concordar com o João Paulo Cunha. A análise dele está corretíssima, que foi exatamente por essas razões que eu disse lá atrás, que o Flávio Bolsonaro é o candidato, no momento pré-candidato, mais competitivo contra o Lula. Por razões óbvias. O Lula tem uma rejeição altíssima. Só que, se nós pegarmos o histórico das pesquisas recentes, a rejeição do Lula está crescendo cada vez mais. Já a rejeição do Flávio está caindo cada vez mais. O Flávio traz todo o capital político, 100% do capital político do presidente Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do seu pai, né? Mas a rejeição em queda livre. Então, eu não me surpreenderia se até a data das convenções partidárias, que serão realizadas até meados de agosto, o Lula, se verificando esse cenário, ele desistisse de disputar a eleição. Eu já ouvi isso da boca de alguns outros petistas, basta você fazer uma rápida pesquisa no Twitter, vários quadros da esquerda começam a falar isso, principalmente quadros ligados a uma esquerda não petista, a uma esquerda não necessariamente umbilical ao PT, já começam a apontar isso, que o Lula pode lá na frente, se verificar que isso que eu estou falando para vocês vai acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, se isso acontecer, ele simplesmente vai virar as costas, vai viajar o mundo com a Janja. Né? Mas o fato é que tem um único ponto que eu discordo do João Paulo Cunha, quando ele fala que a rejeição do Lula está no teto. Né? Ele fala isso no meio do vídeo, vocês puderam acompanhar aí, a rejeição do Lula não está no teto. Esse ano é ano eleitoral, basta nós vermos agora no Carnaval. Eles acharam que iam fazer um negócio maravilhoso, que ia bombar no Brasil inteiro, que o povo ia adorar, aquela homenagem brega, patética, que o Acadêmico de Niterói, que vai mudar de nome agora, vai ser Unidos do Rebaixamento, fez pro Lula, né? E agora a imprensa, inclusive, descobrindo que
se reuniram várias vezes escondidos no Palácio do Planalto, que a Janja foi atrás de empresários para doar para a escola, que fizeram reuniões, inclusive, para combinar aquela marchinha horrível, né? A estética, né? Horrível, mas, Sidônio, você é o nosso camisa 10. Muito obrigado por esse espetáculo que você promoveu ao povo brasileiro, que foi o carnaval do Unidos do Rebaixamento, essa homenagem brega pro Lula. Eu nunca vi algo tão cafona. Né? Fora a ilegalidade, o crime eleitoral que foi cometido, a campanha antecipada que eu denunciei para o Tribunal Superior Eleitoral, diga-se de passagem, que vamos entrar com uma série de outras ações, como ação de improbidade, por exemplo, nos próximos dias. Mas fora toda essa questão criminal, um negócio cafoníssimo, que foi um tiro no pé. Os próprios petistas, saiu uma matéria recentemente, eu não selecionei ela aqui, deixa eu ver se eu acho. PT considera tiro no pé. O próprio PT considerando um tiro no pé. Considera tiro no pé. Vamos ver se eu acho. Eu li isso esses dias. Carnaval. Faltou digitar aqui, carnaval. Carnaval. Tiro sai pela culatra. Aqui, ó. Ex-marqueteiro. Mas não era essa a notícia que eu tinha visto. Mas ex-marqueteiro do PT critica a presença de Lula de Jana na Sapucaí. O João Santana, que tá diferente, né? Tá com cara de doido. Olha o tamanho do cabelo dessa barba dele. Mas enfim. Foi um marqueteiro muito competente na campanha do Lula, porque conseguiu vender para o povo brasileiro um produto completamente estragado, que era o Lula e a Dilma, né? Mas enfim, não estou achando a notícia, mas todos vocês puderam acompanhar aí, eu até fiz um vídeo comentando sobre isso, que o PT considerou um tiro no pé esse carnaval criminoso e brega que o Acadêmico de Niterói, ou Unidos do Rebaixamento, fez. Né? Então, João Paulo Cunha, é difícil, como eu disse, concordar com o petista, mas nesse caso, a análise do João Paulo Cunha tem razão em 98%, os 2% que eu não concordo com ele, é justamente quando ele fala que a rejeição do Lula está no teto, porque a rejeição do Lula vai crescer ainda mais. Então, por hoje é só. Aproveitem o final de semana de vocês com muita responsabilidade. Beijo.